Olá pessoal, tudo bem? Que bom a gente estar junto aqui. Eu quero trazer algo para o seu coração nesse momento. Nós temos ouvido muito a expressão um novo tempo. Mas também junto com isso temos ouvido muito a expressão tempo de crise, tempo de dificuldade. E aí? Em que você está pensando, em que você está baseando a sua vida, os seus sonhos, a sua perspectiva? Como é que você está vivendo isso? Estamos vivendo um tempo difícil, mas haverá um novo tempo preparado por Deus. E a Bíblia nos motiva a pensar nesse novo tempo quando o apóstolo Paulo, em Filipenses 3:12, ele fala assim: não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas eu prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Olha, é preciso você buscar desde agora esse novo tempo. Por enquanto nós estamos vivendo um tempo difícil, e esse tempo difícil, pela fé, já está chegando ao fim. Em nome de Jesus, você precisa crer nisso também. As nossas orações estão sendo ouvidas. O nosso Deus, Ele está vendo tudo que nós estamos passando. E Ele tem algo preparado para nós. E eu tomo como base isso que o apóstolo Paulo fala, de que ele prosseguia para alcançar algo novo. Ele deixava para trás as coisas que não prestavam e avançava para as coisas que estavam diante dele. Eu queria que você pudesse colocar a sua vida, seu futuro com base na promessa. Guarda essa palavra, promessa. Promessa é uma coisa de Deus que nos move. Promessa é uma coisa que nos lança para aquilo que o próprio Deus tem para nós. E a palavra do Senhor, ela nos motiva a olhar para frente. É claro que nesses dias estamos vivendo um tempo de isolamento, estamos distantes da nossa marca maior, que é o fato de estarmos juntos e de termos aquele abraço que só nós temos. Você lembra, né? Pois é, eu estou ansioso para dar esse abraço em você, mas para isso, precisamos olhar para isso que a Bíblia acabou de dizer para nós. Há algo à frente, olha para frente, não deixa isso te prender, não deixa esse momento de crise mudar quem você é, a pessoa de Deus que você é. Em nome de Jesus, eu quero conclamar, chamar você, motivar você a buscar aquilo que Deus tem preparado para você. Logo, logo, nós vamos estar juntos. Não temos ainda uma data, não temos um tempo, mas nós vamos estar juntos e podermos viver tudo isso que Deus tem preparado para nós. Amém? Então, por favor, não pare, não deixe esse momento difícil parar quem você é, parar os seus sonhos, parar os seus alvos. E principalmente os alvos espirituais. Em nome de Jesus, eu chamo você nesse momento a olhar para frente, a olhar para aquilo que Deus tem preparado para mim e para você, porque é coisa grande, é coisa do céu. Essa terra está sofrendo por um tempo, ok, mas a manifestação do Senhor virá sobre nós, sobre a igreja, e nós viveremos esse novo tempo. Amém? Então, esquecendo das coisas que vão ficando para trás e avançando para a questão diante de nós. Avance. Vamos avançar para aquilo que Deus tem preparado para nós. Grande abraço. Deus te abençoe. Meu tudo, és meu Senhor, és meu amigo, meu intercessor, meu braço forte, meu conselheiro, maravilhoso, meu grande eu sou. Eu não sou nada sem ti, eu não vivo sem ti,
tua presença eu morro, sem tua presença eu morro. És meu tudo, és meu Senhor, és meu amigo, meu intercessor, meu braço forte, meu conselheiro, maravilhoso, meu grande eu sou. Eu não sou nada sem ti, eu não vivo sem ti, sem tua presença eu morro, sem tua presença eu morro. Como eu te amo, como eu te quero, sim, eu me prostro aos teus pés. A minha vida eu te consagro, tudo que tenho é totalmente teu. Como eu te amo, como eu te quero, sim, eu me prostro aos teus pés. A minha vida eu te consagro, tudo que tenho é totalmente teu, tudo que sou é totalmente teu, tudo que tenho é totalmente teu. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Deus, Ele é o nosso socorro. Deus, Ele é tudo para cada um de nós. E por isso, nesse momento, eu quero te convidar para orar comigo. Nós temos vários motivos de oração. Eu quero que você ore pela nossa querida irmã Tânia. Ela é uma líder aqui da nossa igreja. Neste momento que nós estamos falando, ela se encontra na UTI, numa situação difícil com a sua saúde. Eu sei que você já recebeu essa mensagem ontem sobre a oração, mas eu quero que você levante o clamor. Ore. Não apenas ela, mas temos outros pedidos. Eu quero que você ore pela vida da Adriana, a nossa querida irmã Adriana, que faz parte do Ministério do Louvor. Ela fez cirurgia, mas graças a Deus, desde ontem, teve alta, está em casa, se recuperando. Eu quero que você ore pela vida do Joaquim, aquela criança que nós vimos orando há algumas semanas, o filho da nossa querida irmã Dani. Continua orando pela vida do Joaquim. Eu quero que você ore também pela vida da Susan. É uma menina que está internada desde o seu nascimento, a filha do Júnior, Manuel e da Mary. Continua orando. Eu quero te convidar nesse momento para dobrar seus joelhos, se puder, aonde você se encontra. Levantar um clamor por esses queridos que nós mencionamos os nomes nesse momento. Como que a palavra do Senhor nos diz: levanto os meus olhos para os montes e pergunto, aonde vem o socorro? O nosso socorro vem do Senhor. Eu quero te convidar a orar neste momento. Deus Pai, em nome de Jesus, Tu és o nosso socorro. Tu és o nosso Deus. Tu és aquele que cuida cada um de nós. A Tua palavra nos diz
que Tu és um Deus que cura toda a enfermidade, porque Tu és o Jeová Rafá. Nesse momento, Pai, como igreja, levantamos o nosso clamor a favor dos nossos irmãos, Pai, que se encontram doentes, enfermos nesse momento, Pai. Em particular, Senhor Jesus, nós estamos levantando clamor pela irmã Tânia, que se encontra num momento tão difícil da sua saúde, Deus. Pai, por favor, Senhor, levanta a sua mão de poder, Senhor Jesus. Toca a saúde da tua filha, Senhor. Por favor, Senhor Jesus, reverte esse quadro tão difícil. E nós cremos que nada é impossível ao Senhor. E nada é impossível àquele que crê. E nós cremos nos milagres e na providência divina, Deus. No nome de Jesus, esteja com ela, Pai. Vem trazer a cura, Deus, no nome de Jesus. Oh, Deus, pedimos, Pai, pela vida, Senhor, da Adriana, Deus. Já te louvamos, Pai, pela cirurgia, Senhor Jesus, que foi bem sucedida. Agora, Senhor, ela se recuperando de repouso em casa, entregamos a vida dela na Tua presença, Pai. Continua fazendo a Tua obra, Deus. Pedimos pela vida do Joaquim, Deus. Oh, Pai, cuida dessa criança, Deus. Cuida dele, Senhor. Cuida da saúde dele, Pai. Entregamos a vida da Susan também na Tua presença. Venha com Sua providência divina, Senhor Jesus. Entregamos os familiares deles, Pai, na Tua presença. Colocamos a vida do Adalto na Tua presença, Pai. A vida, Senhor, do Abraão na Tua presença. Cuida da vida da Jaque e da Carol. Que a família, Senhor, da irmã Tânia esteja, Senhor, emparada na Tua presença. Cuida desta família, Deus. Cuida da saúde emocional deles, Pai, porque eles continuam confiando no Senhor. Cuida, Pai, da família do Joaquim, da Suza, Senhor. Pai, nós não temos para onde ir a não ser na Tua presença. No nome de Jesus, nós sabemos, Pai, que o Senhor sempre está no controle de todas as coisas, porque Tu és a nossa única esperança, Pai. Tu és o nosso socorro. O nosso socorro não vem dos montes, Pai. O nosso socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra, Pai. Entra com Sua providência divina, Pai, nessas pessoas que não citamos os nomes, Pai. Entra em providência, Senhor Jesus, para trazer a vida, a cura nessas pessoas, Pai. Essa é a nossa oração, Deus, que nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória ao Senhor. Aleluia. Agora eu quero te convidar a pegar sua Bíblia. Nós vamos ler um texto bíblico para dar continuidade ao nosso culto. Eu quero ler o Salmo de número 100. Salmo de número 100. A Bíblia diz: aclame ao Senhor todos os habitantes da terra. Prestem culto ao Senhor com alegria. Entrem na Sua presença com cânticos alegres. Reconheça que o Senhor é o nosso Deus. Ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo, o rebanho do seu pastoreio. Entre por suas portas com ações de graças, e em suas átrios com louvor. Dêem graças e bendiga o seu nome, pois o Senhor é bom, e o seu amor leal é eterno, e a sua fidelidade permanece por todas as gerações. Aleluia, glória a Deus. Que bom, estamos aqui novamente para adorar o nosso Deus, glorificar o seu santo nome. A palavra do Senhor nos diz que aclame ao Senhor todos os habitantes da terra. Preste culto ao Senhor. Você pode prestar o seu culto ao Senhor em qualquer momento, na sua casa, em qualquer lugar. Preste culto. Fala com Deus. Esteja atento naquilo que Deus tem para você nesse domingo, nesse culto. Aleluia. A Bíblia está dizendo que nós precisamos reconhecer que Ele é o nosso Deus. Preste culto a Ele. Somente é Ele que pode receber tudo que nós temos de bom, porque Ele é o Senhor dos senhores. No versículo 5, a Bíblia está dizendo: pois o Senhor é bom, e o seu amor leal é eterno. Deus nos amou num amor infinito.
Aleluia, glorifica o Senhor. Seja grato pela vida que você tem. Seja grato a esse Deus pela sua família. Seja grato a Deus por tudo que Ele tem feito. Às vezes você nem percebe, mas Ele está sempre presente na sua vida. Esse é o motivo que nós temos para adorar, glorificar esse grande Deus. Aleluia. Adoro conosco nesse momento em nome de Jesus. Aleluia. Vamos adorar? O rei, tu és o rei, tu és o rei, a estrela da ao Rei dos Reis, Senhor, a Ele o louvor, aquele que morreu, mas sobre a morte triunfou, a Ele o louvor. Jesus, tu és o Rei, reina em nossos corações. Teu é o reino e o poder, pra sempre. Amém. Tua igreja canta a ti, ergue a voz pra declarar. Um só povo a proclamar, cantando bem alto.
suas maravilhas. Aleluia, aleluia. Oh Deus, oh Senhor, nós adoramos em Ti, Senhor, em espírito e em verdade. Aleluia. Te adoramos, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos reis e Senhor. Te entregamos nosso viver, Rei dos reis e Senhor. Te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. A glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. A glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. A perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo
amigo me tornei. Nosso desejo, Pai, estar cada vez mais perto de Ti. O nosso desejo, Senhor Jesus, te adorar para todo sempre, Pai. Não importa as circunstâncias, não importa os momentos que nós estamos vivendo, porque a nossa alegria, Pai, não está nas circunstâncias, Pai. A nossa vida não está nas circunstâncias, Pai, mas está no Senhor. Por isso, Senhor Jesus, Tu és o motivo da nossa alegria, a razão do nosso viver. Por isso, Senhor Jesus, nós Te adoraremos sempre. Recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor, que nós entregamos a Ti de todo o nosso coração, Pai. Muito obrigado, Pai, por ser nosso Deus. Muito obrigado, Pai, porque nós podemos confiar em Ti. Apesar dos momentos tão difíceis, apesar de tudo que nós estamos vivendo, Pai, tudo que nós queremos é estar mais perto do Senhor. Tudo que nós queremos, Pai, é glorificar Teu nome, Pai. Esteja conosco, Deus, em nome de Jesus. E nesse momento, nós vamos continuar orando, falando com Deus. Eu quero te convidar agora para consagrar a sua família nas mãos do Senhor. Consagre a tua casa nas mãos do Senhor. Às vezes você está tendo alguns pedidos de oração, alguns momentos tão complicados que você não sabe aonde buscar a solução, a saída. Esse é o momento que nós temos para falar com Deus. Entrega a Ele todas as nossas preocupações, ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. Quero te convidar a chamar a sua família, chama as crianças, os seus filhos, esposo, marido, juntos em família. Vamos levantar um clamor a Deus pela nossa família, pela tua família. Entrega a Ele sua saúde, suas finanças, seus relacionamentos. Ore pela sua família. E a Bíblia está dizendo lá em Mateus capítulo 11, versículo 28, vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Ah, tantas situações que estão cansando a gente. Tantas notícias, às vezes a gente não quer ouvir. Cansa a gente. Tantas enfermidades, para cá, para lá, cansa a gente. Fala com Deus nesse momento. E nós vamos orar também pelos nossos líderes aqui da nossa igreja, pelos nossos ministérios, pelos nossos pastores, os missionários. Ore, fala com Deus. Ora pela sua cidade. Ore para os enfermeiros, os doutores, os médicos.
Ora pelas nações do mundo. Porque nós temos um Deus todo-poderoso, que pode tudo. Aleluia. Fala com Deus. Não importa os momentos que você está passando. Não importa as crises que você está vivendo. Eu quero te lembrar que você tem um Deus. Você tem um grande Deus. Aquele que está sempre no controle de todas as coisas, em todos os momentos. Fale com Ele. Deus Pai, em nome de Jesus. Nós queremos, Pai, que Deus jamais vai desamparar os teus filhos. Que Tu és um Deus tremendo, aquele que ouve a oração da Tua igreja. Aquele Deus que diz para vir até ao Senhor, porque Deus tem cuidado de nós. Aquele Deus que diz: se vocês creram, verão a glória do Senhor. Aquele que diz: batam, e a porta será aberta. Busca, e vocês vão achar. Pedir, vocês vão receber. Aquele Deus que prometeu, esse Deus que nós estamos pedindo. Olha a situação das famílias da nossa igreja. Olha a situação da família da nossa cidade, Pai. Nós queremos entregar cada família na Tua presença. Aquela família que está cultuando conosco neste momento, Pai. Se não conhece as suas necessidades, se não conhece os problemas, Pai. Conhece, Senhor Jesus, Pai, as suas ansiedades, Pai. Por favor, Deus, entra naquela casa, naquele lar, Senhor. Vem trazer a cura, vem trazer a resposta, Pai. Vem trazer a alegria. Pai, no nome de Jesus, nós repreendemos toda a obra do inimigo, toda obra do Satanás, Pai, nesta casa, no nome de Jesus, Pai, que a Tua presença se manifesta poderosamente, Pai, para trazer a vida, para trazer a alegria, a solução, Senhor Jesus. Pai, cuida cada criança, Pai. Cuida cada filha, cada filho desse casal, desta casa, Senhor. Proteja, guarda essas crianças, Pai, para que o inimigo não tocasse neles, Pai. No nome de Jesus. Nós repreendemos toda a enfermidade, toda a doença, da onde que vier, Senhor. Repreendemos agora, Pai, no nome de Jesus. Entregamos, Pai, cada líder dessa igreja na Tua presença, Pai. Nesse momento de distanciamento social que nós estamos vivendo, Pai, Senhor, cuida, fortaleça a fé de cada líder, Senhor. De cada adolescente, de cada pré-adolescente, de cada jovem, adulto, casal, Pai. Senhor, a terceira idade dessa igreja, nós entregamos na Tua presença, Pai. Que esse momento, Pai, de distanciamento não venha, Senhor, esfriar a nossa fé. Pelo contrário, Senhor, que sejamos mais fervorosos, Pai, buscando o Teu nome em todos os lugares, Pai. Que Teu Espírito Santo tocasse cada um deles, os membros da nossa igreja, aonde ele se encontra, Pai, para que o Espírito Santo, Senhor, esteja com eles, que sejam fortes e firmes na Tua presença, para buscar continuamente a Tua presença, Deus. Cuida, Pai, dos médicos, cuida, Deus, os enfermeiros que estão na frente da batalha, Senhor. Cuida, Pai, os técnicos, Pai, de enfermagem, Senhor, auxiliares de saúde, Pai, aonde que se encontra cada hospital dessa cidade, do nosso Brasil, do estado de São Paulo. Entregamos na Tua presença, Deus. Console, Senhor Jesus, aquelas famílias, Pai, que perderam seus entes queridos, Pai, diante dessa enfermidade, Deus. Vem trazer, Senhor Jesus, a esperança, Pai, para cada um de nós. Cuida dos nossos missionários, Pai. Quantos deles, Pai, ainda estão tão distantes, Pai, dos seus lares, das suas casas, Pai. Cuida, Senhor. Sustenta eles, Pai, emocionalmente e financeiramente, Deus. Quero entregar a Ti, Pai, os nossos pastores. Cuida do nosso pastor Venilson, Pai.
Esse anjo, o Senhor Jesus colocou nessa igreja para cuidar desse rebanho, Deus. Cuida da pastora Márcia, Deus. Cuida da família dela. Cuida da Ana Beatriz, do Júnior, Deus. Que esta família, Pai, esteja realmente na Tua presença, Deus. É tão difícil cuidar da igreja nesse momento de pandemia. Onde que a gente não se encontra. Onde que a gente não se vê, Pai. Eu quero colocar a vida do pastor Éder na Tua presença. Cuida da saúde dele, Deus. Cuida, Senhor, da Luana, do Bernardo, Senhor, do Ricardo, Deus. Que a família do pastor Éder, Pai, seja tomada em Teus braços, Pai. Eu quero colocar a minha vida na Tua presença. A vida da pastora Salônica, Deus. A vida, Senhor, do Jonathan e do Joshua, Pai. Cuida da minha família. Muito obrigado por esse privilégio que nós temos, Pai, de servir neste lugar. E cada pessoa, Pai, que tem servido aqui, o pessoal do louvor, da multimídia, o pessoal, Senhor Jesus, que está aqui, Senhor, toda semana, para glorificar Teu nome juntos. Pai, cuida deles, Pai. No nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Aleluia. Aleluia. Deus, obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Nós vamos adorar o Senhor novamente. Está preparado, Marcelo? Vamos consagrar ao Senhor as nossas ofertas e os nossos dízimos. Esse é um momento tão importante. Essa semana alguém me perguntou, pastor, mas como está sendo esse momento de oferta? Aí eu falei para esse irmão que a adoração a Deus, não apenas com as nossas vozes, mas com os nossos recursos também. Então, pode continuar adorando Deus com seus recursos. A Bíblia diz que Deus, Ele nos deu tudo que nós precisamos. Inclusive o seu salário, o seu sustento, a sua casa, foi Deus que te deu. Como um sinal de gratidão a esse Deus, por isso que nós devolvemos a 10ª do nosso sustento a Deus. E entregamos a Ele a nossa oferta. Como que a gente não está tendo os nossos cultos presenciais, você pode fazer uma transferência bancária, né, na conta da igreja que vai aparecer aqui na sua tela. Ou você pode passar aqui na igreja durante horário comercial para você entregar seu dízimo. Então, o distanciamento social não pode impedir você entregar o seu dízimo, a sua oferta a Deus, porque a obra do Senhor continua. Amém? Então, seja grato num pouco e Deus vai te colocar no muito. Então, nós vamos louvar o Senhor mais uma vez. Enquanto estivermos louvando o Senhor, você vai orar, consagrando a sua família, a sua casa e a oferta que você vai entregar ao Senhor durante essa semana ao Senhor. Louvemos ao Senhor em nome de Jesus. Amém? Vamos lá. Meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador, fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz, cada dia mais me alegro em sua luz, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre, firme nas promessas de Jesus, firme
bênção, que coisa bonita. Meus irmãos, é muito bom estarmos juntos, né? Eu queria, toma isso aqui para você de presente. Eu quero, juntamente com vocês, bom, primeiramente dizer como vocês estão lindos hoje, hein? Como é bom a gente estar junto, como é bom a gente poder ficar perto, mesmo que seja um pouquinho distante. Queridos, antes de eu trazer ao seu coração uma reflexão na palavra, eu quero lembrar você, às vezes você vê a gente aqui, e aí você fica com o seu coração só olhando para nós, que estamos aqui, que você está nos vendo. Com todo o cuidado necessário, existe uma turma que eu queria, nesse momento, honrar, primeiramente diante de Deus, mas também honrar diante de você, que é membro dessa igreja. Pessoas que estão fazendo um esforço muito grande para que esse culto possa chegar até você e te abençoar mesmo nesse momento difícil. Bom, todos os domingos, né, todos os dias que você acessa esse culto, você vê uma pessoinha do meu lado aqui falando bonito, né? Nossa querida Patrícia Viana. Está aqui comigo de novo, né? Tudo bem, Pati? Você está uma bênção hoje, viu? Que bom. O bom é que ela fica sempre do meu ladinho aqui, né? Mas também, quando você recebe esses louvores tão bonitos que tocam o seu coração, eu queria que você agora pudesse perceber, além dessa turma bonita que serve a Deus, que toca os seus instrumentos, que adora ao Senhor, existe uma pessoa que cuida de tudo isso. Eu queria começar esse momento rápido de honra e de gratidão a Deus. Camilinha, venha cá, por favor. Queria que você pudesse ver a Camilinha. Fica do meu ladinho de cá, né? Senão você vai ficar na frente da outra menina ali, não é isso? Ok. Eu queria agradecer a Deus pela vida da Camila, que tem coordenado toda a parte de louvor e adoração dessa igreja. Que bom, muito bom ter você com a gente, muito bom ter você servindo ao Senhor. Glória a Deus pela sua vida. Quando você recebe esse som de forma muito bonita, esse culto todo incrementado, né? Tem uma pessoa que, você sabe que nós gravamos esse culto, mas tem uma pessoa que ele vira à noite depois que nós gravamos esse culto, que é o nosso querido Rafael Ito. Vem cá, meu querido Ito. Meus irmãos, esse menino é precioso. E eu louvo a Deus pela sua vida, meu irmão. Obrigado por você servir a Deus com tanto carinho. Com certeza, antes desse culto ser posto ao ar, nós estamos já dormindo e esse menino está acordado cuidando dos detalhes, depois da gravação e de tudo mais. É importante você saber dos detalhes que acontecem aqui, né? Obrigado, Ito. Juntamente com o Ito, nós temos o Júnior. Vem cá, Júnior. Júnior, que no meio dessa pandemia, dessa quarentena, vai ser papai. Que bom. Eu louvo a Deus pela vida do Júnior, que Deus te abençoe grandemente por todo o seu esforço nesses detalhes da gravação, para que esse culto possa chegar às pessoas da melhor maneira possível. Deus te abençoe, querido. E lá escondidinho está nosso querido Herculano. E eu quero louvar a Deus pela vida do meu querido irmão Herculano, que de forma tão especial se esforça. Todas essas pessoas, gente, com todo cuidado, eles estão servindo a Deus para que esse culto possa chegar até a sua casa e essa pandemia não seja um impedimento para isso. Eu louvo a Deus pela sua vida, Herculano. Muito obrigado. E aí, quando você consegue cantar conosco, vendo aí os caracteres aí dos louvores, você tem uma pessoa projetando isso. Vem cá, Priscila. Eu queria que... É claro, gente, deixa eu só dizer uma coisa enquanto a Priscila está chegando aqui. É claro que cada uma dessas pessoas, eles não estão sozinhos. A Priscila hoje está aqui, eu louvo a Deus por sua vida, mas existe toda uma equipe de projeção que trabalha, que serve a Deus. Então, a toda a equipe,
A todos que passaram por aqui através deles, eu estou honrando e agradecendo a Deus pela vida de cada um de vocês, como eu estou fazendo agora com todos os irmãos da projeção através da vida da Priscila. Obrigado, querida. É muito bom. E aí quando você ouve esse sonzão bonito, você não pode esquecer de quem? Do nosso querido. Aliás, meus irmãos, são queridos, né? Porque tem um cidadão aqui que ele não anda, sabe? Ele anda, mas ele tem uma bengalinha, que é o nosso querido Zé. Zé, vem cá, Zé, eu quero agradecer a Deus pela sua vida. Não existe Herbert sem Zé, e não existe Zé sem Herbert. Vocês sabem disso, né? Eu queria louvar a Deus pela vida desses dois meninos, que com um esforço muito grande faz com que esse som chegue com a qualidade que está chegando até a sua casa. Obrigado, meninos. Deus abençoe vocês. E eu queria, como você está percebendo, a gente está com um ambiente diferente. Essa turminha sonhou com isso. E aí, meus irmãos, eles estão querendo, e eu achei muito lindo a palavra, que a ideia era essa: apresentar e oferecer para a igreja algo melhor possível, para que as pessoas sejam abençoadas. Ok, vamos para a palavra. Vamos pensar juntos na palavra do Senhor agora. Como eu disse, eu só queria terminar dizendo que não quero deixar ninguém de fora, porque também tenho aqui os pastores, mas eu queria que cada pessoa que tem servido a Deus, em qualquer área da transmissão desse culto, se sentisse honrado, reconhecido e agradecido por esse momento. Eu louvo a Deus pela sua vida. E eu quero pensar com você nesse momento, numa palavra muito própria para esse momento que nós estamos vivendo. E o tema dessa palavra, dessa reflexão para esse momento é tesouro em vaso de barro. E lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, versículos 6 até o 11, você me acompanha porque a leitura da Bíblia, ela diz assim: pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Mas nós temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que esse poder que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. De todos os lados, nós somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte, por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. Pai, fala comigo e fala com os meus irmãos, em nome de Jesus, amém. Queridos, a Bíblia, ela fala de muitas pessoas e de suas histórias, pessoas que são lembradas como heróis, pessoas que são lembradas como heróis, que desde pequeno a gente escuta histórias sobre eles. Vamos lembrar de alguns? Por exemplo, Salomão, que é conhecido como o mais sábio de todos. Sansão, o mais forte. Jacó, o mais esperto. Moisés, o mais intrépido e o mais humilde. Davi, o mais corajoso. O Davi é aquele enfrentou um gigante apenas com 3 coisas: sua fé, um estilingue e um punhado de pedrinhas. Mas tem outras pessoas também. Eu poderia ficar falando aqui de outras pessoas, mas é interessante, essas pessoas, apesar de eles estarem na galeria dos heróis da Bíblia, presta atenção,
apesar de eles estarem na galeria dos heróis da Bíblia, eles também têm algumas incoerências. Eles também têm alguns pecados. Sim, porque se você fala do Salomão como o mais sábio, mas você tem também que lembrar que o Salomão também era bígamo. Você vai entender aonde eu quero chegar. Se você fala do Sansão, que era o mais forte, mas o Sansão também era mulherengo. E tratava com desdém as coisas de Deus. Lembra do Sansão? Sim, ele se comportava dessa forma. O Jacó era esperto, mas também era enganador, era mentiroso. O Moisés era intrépido e humilde, mas também ele não controlava a sua raiva. O Davi, que era corajoso, mas também era um adúltero e um assassino. Você deve estar pensando, tá, e aí? A grande questão é que se nós lembrarmos de algumas pessoas só por um lado, nós vamos criticar. Mas existe o outro lado. E o que eu estou querendo é que você entenda esta questão. Deus nos ama, a Bíblia diz que Deus nos ama, nos usa e nos confia tarefas importantes do seu reino. Olha que coisa interessante. Apesar de sermos falhos e pecadores. Gente, essas pessoas, apesar dos seus erros e problemas, elas continuam sendo importantes para Deus. Sim. E é interessante você perceber que através delas, Deus fez grandes coisas. Tanto que quando você lembra delas, você lembra do que eu falei primeiro. Mas por quê? Será que Deus desconsiderou os pecados delas? Deus usou essas pessoas porque Ele não deu importância? Não, a Bíblia nunca disse isso. Deus, Ele usou essas pessoas. É interessante, meus irmãos, que essas pessoas, eles não foram marcadas pelos seus pecados. Preste atenção nisso. Eles não foram marcados pelos seus pecados, porque todos eles, e vários outros que eu não citei aqui, tiveram uma profunda experiência de transformação em suas vidas, e não continuaram os mesmos. É muito profundo essa verdade. A Bíblia nunca disse que Deus usa pessoas perfeitas, mas Deus está buscando aqueles que querem se aperfeiçoar, serem aperfeiçoados pelo poder do Senhor. Você vai entender essa verdade. A grande questão, meus irmãos, não está na capacidade dessas pessoas, nem na de nenhum de nós, não. Mas no que Deus pode fazer, essa é a grande questão. A grande questão está na questão de o que Deus pode fazer quando alguém se coloca totalmente nas suas mãos, para viver essa experiência de transformação e ser usado por Ele. Eu quero que você atente para essa verdade, porque o texto disse para nós que a nossa vida, ela é um tesouro. O texto diz, a sua vida é um tesouro, querido. A vida dessas pessoas aqui, do Salomão, do Sansão, do Jacó, do Moisés, do Davi, de tantos outros, era um tesouro. Mas o perigo da vida não só deles, que já passaram, hoje quem existe somos nós, eu e você. O grande perigo é quando, aliás eu diria, o perigo da vida é quando nós não percebemos que é preciso experimentar, é preciso perceber que a nossa vida é o maior tesouro, e cuidar de nós mesmos, para que esse tesouro não se perca. O que acontece muitas vezes, é que algumas pessoas, elas não cuidam de si,
e por não cuidarem de si, esse tesouro que a Bíblia acabou de dizer, se perdem. Muitos não percebem, queridos, muitos não percebem, e por isso podem estar caindo, ao invés de estar crescendo. Muitos, por não perceber que o grande perigo da vida, é você esquecer que você tem um tesouro, e eu já vou te explicar. E aí você não cuida desse tesouro, porque a Bíblia diz que esse tesouro que você tem está guardado em vaso de barro. Por exemplo, se você olha para o Sansão, apesar do Sansão ser nazireu, e essa expressão nazireu vem da expressão hebraica nazir, que significa consagrado, dedicado. Sansão era consagrado a Deus, mas apesar de ser nazireu, ele não percebeu no que a sua vida estava se tornando. A história dele é muito interessante. Ele não percebeu. E eu queria destacar algumas coisas com você, porque Deus quer nos ensinar muito, muito, muito. A primeira questão que eu queria destacar para você aqui, é que é preciso cuidar da sua vida, como se cuida de um tesouro. Gente, o que vem à sua mente, diante da expressão, um tesouro guardado em vaso de barro? O que você pensa? Quando você, imagina a cena, um tesouro guardado num vaso de barro, o que veio à sua mente? O vaso de barro é o nosso corpo físico, a nossa carne, que é frágil, que é tendenciosa ao mal. Você sabe disso. A vida humana, o corpo humano, a nossa carne, ela é tendenciosa para o mal. Mas dentro dela está o tesouro que é a nossa alma, o nosso caráter, a sua vida espiritual. E a grande questão aqui, a ser observada, é que algo de tanto valor, eu diria algo de valor eterno, guardado num vaso de barro, ou seja, num cofre não tão seguro, é preciso cuidar. O que acontece é que muitas pessoas não têm cuidado. E por que eu trago essa palavra ao seu coração? Porque algumas pessoas estão cuidando, talvez, de forma não tão adequada, desse tesouro, nesse tempo de pandemia. Sim, meus irmãos. Curiosamente, a atenção, o coração de algumas pessoas tem se voltado para outras coisas, tem se voltado para outras ideias. Por isso que eu disse agora há pouco que algumas pessoas, eles podem pensar que estão crescendo, mas talvez eles estão caindo. Há dias atrás, há exatos 15 dias atrás, eu fiz uma pergunta aqui: como você está? Lembra que eu fiz essa pergunta? Você está aceso? Você está ativo espiritualmente? Você tem orado? Você tem lido a Bíblia? Você tem buscado ao Senhor? Você tem gastado um tempo? Quando você ouve um pedido de oração, e você coloca lá assim, estamos orando, ou você coloca uma mãozinha póstuma assim, né? Aquilo ali é oração mesmo, ou é só para a pessoa entender que você diz que está orando? Sim, meus irmãos, porque o grande perigo é quando isso acontece, e aí significa que eu estou tratando esse tesouro que está num vaso de barro, sem o devido valor que ele tem. E aí a minha vida espiritual, a minha vida com Deus, se eu não cuido, ela começa a se perder. Por quê? Porque o vaso está começando a se rachar, está começando a ficar quebrado. Eu te pergunto, como você tem guardado o seu tesouro? Aliás, eu vou te perguntar, olhando nos teus olhos, você tem guardado o seu tesouro? O seu tesouro eterno? Você tem guardado a sua vida? Você tem guardado a sua vida com Deus? Ou esses ventos que têm soprado, de ventos estranhos, ventos loucos, esses ventos têm afetado você? Eu queria muito que você atentasse para essa verdade, de que é preciso cuidar da vida como se cuida de um tesouro.
Não adianta você tentar cuidar de um se não cuidar do outro. O tesouro é seu e você é o vaso de barro. Não deixa nada afetar esse vaso, não deixa nada te afetar, não deixa nada te alterar, não deixa nada te adulterar. E aí eu olho para esse texto e encontro no versículo 8, 9 e 10, eu entendo aqui que as lutas que nós enfrentamos, elas são como provas, batalhas a serem vencidas. Nenhuma batalha, gente, seja ela qual for, ela vem para nos destruir. O aluno nunca faz uma prova para ele ficar reprovado. Não. Eu sei que estou sendo ouvido agora por muitos professores. Quando vocês aplicam uma prova, quando nós, aplicamos, lecionei muito tempo. E quando eu aplicava uma prova para os meus alunos, a minha alegria é quando os alunos acertavam. Porque aí significava que eu ensinei bem. E ele sabia. Eu me lembro de uma vez que eu apliquei uma prova de hebraico. E um aluno debruçou em cima da prova e de repente ele disse: professor, não sei nada. Eu falei: você sabe sim, nós estávamos juntos todas essas aulas. E aí ele fez umas brincadeiras, dizendo: eu não sei nem direito português, quanto mais. Eu falei: você vai só lembrar do que nós conversamos e estudamos. Esse aluno tirou uma grande nota naquela prova. E no final da aula, quando eu devolvi a prova corrigida, nós nos abraçamos. Eu disse: você é bom, cara. E aí foi muito interessante, e é muito interessante, eu queria que você atentasse para essa verdade, porque no plano espiritual, as provas que Deus permite que venham sobre nós, não são para nos destruir, não são para nos quebrar, elas são para nos aperfeiçoar. Se em algum momento Deus quer aperfeiçoar você, Ele mesmo toma a iniciativa de fazer qualquer coisa, como a própria Bíblia diz que às vezes Ele quebra o vaso para fazer um vaso melhor, mas não para destruir aquele vaso, porque Ele sabe que aquele vaso é um cofre para guardar o tesouro eterno. Amém? E eu queria que você tentasse para essa verdade, porque as pessoas que nós citamos aqui, elas eram limitadas e pecadoras, meus irmãos, assim como eu e você, somos limitados e pecadores, todas elas, mas com uma postura digna, todos eles, uma postura digna de alguém que tinha Deus como centro de suas vidas. Nós vivemos um tempo hoje, especialmente nesses últimos dias, não sei se você tem percebido isso, parece que algumas coisas estão tentando tirar o Senhor Jesus do centro da nossa vida, como base da nossa vida. Ora, por favor, eu estou me referindo a você, porque não adianta nada você botar, você falar, alguém dizer alguma coisa. Se diz, uma pessoa me encontrou, e aí, sem querer parafrasear nada, ele gritou: e aí, pastorzão, Deus acima de tudo. Eu falei: parei, vamos bater um papo. Comecei a conversar com ele. E eu falei: eu quero desenvolver essa questão com ele, porque é uma pessoa especial para mim. E aí, com 2 minutos de conversa, eu perguntei assim: a expressão que você usou, Deus acima de tudo, está acima da sua vida? Você tem vivido um Deus acima de tudo, ou só tem falado um Deus acima de tudo? E ele, com lágrimas nos olhos, disse: pastor, que bom que o senhor parou para conversar comigo, porque faz pelo menos 2 semanas que eu sequer fecho os meus olhos. Ele ainda usou a seguinte expressão: não vou dizer nem dobrar o joelho, tá? Porque isso aí faz muito tempo que eu não dobro o joelho para orar. Mas ele falou assim: faz umas 2 semanas, no mínimo, que eu não fecho os meus olhos para orar. Eu disse: que bom que nós paramos para conversar. E aí eu queria que você atentasse para essa verdade, porque quem guarda esse tesouro é você, e o vaso é seu, o vaso é você. Tem que ter prática, tem que ter atitude, tem que ter atividade. Em nome de Jesus. As lutas, meus irmãos, elas vêm para todos nós. Todos nós.
A diferença está em como cada um lida com elas. Sim, a diferença está em como cada um lida com elas. Eu conheço um amigo corredor, ele é muito bom. Ele é louco, tá, gente? Ele tem uma passada muito conhecida na região onde eu moro, em Marília, que é muito interessante. Às vezes, quando nós temos uma prova, uma competição, numa cidadezinha próxima daqui, 30, 40 quilômetros, todos nós acordamos cedo e pegamos a nossa roupa, o nosso kit, e vamos para lá, chegamos meia hora antes da prova. Ele não, ele vai daqui da cidade correndo até lá. Ele acorda de madrugada, vai correndo até lá, chega lá, ele corre, e depois da prova, ele volta correndo de novo para casa. É muito interessante a maneira como ele lida com isso. De vez em quando eu dou um abraço e falo assim: ô meu louco do coração. Mas é curioso que ele diz, a maneira como ele lida, eu acho muito lindo como ele lida com isso. E ele é sempre um exemplo para mim. Ele não se preocupa em ir muito rápido, ele não se preocupa em chegar na frente, ele simplesmente quer fazer a prova dele e passar por ela. Talvez você esteja me ouvindo e você sempre me ouve às vezes dar um exemplo nessa área, mas existem muitas outras áreas. O que eu queria que você entendesse é que as lutas, elas vêm para todos nós, assim como as provas vêm para todos nós. E aí posso te perguntar uma coisa, sabe por que eu citei isso? Em dezenas de provas que eu já fui, esse queridão meu, ele é muito mais homenageado e falado do que o vencedor da prova. Sim, olha que coisa interessante. Ele sempre recebe uma homenagem, e aqui vai o meu abraço, meu carinho para o meu querido João Javela, nosso mestre. E aí eu queria que você entendesse, mas eu estou te falando isso por quê? Porque eu estou falando de batalhas que vêm para todos nós. E a grande questão está em como nós lidamos com essas batalhas. O jeito que você lida com elas. Não adianta você querer que elas não existam. Elas vão existir. Volto a repetir. A diferença está na maneira como nós lidamos com elas. Encare todas as batalhas como um vencedor. Através de Jesus. Como um homem de Deus, como uma mulher de Deus. Que olha para as lutas que vêm, mas não se deixa bater por elas. Outra coisa muito interessante que eu queria destacar para você, está no versículo 11 do texto que nós lemos, de Coríntios capítulo 4. Eu gosto de ler o versículo 11 e depois eu volto para o versículo 6. Porque lá está nos mostrando que quando Jesus se manifesta em nós, Ele gera a transformação necessária para que nenhuma das batalhas ou das lutas, elas nos vençam. Elas vão vir, mas a manifestação de Jesus em mim, ela faz com que a batalha seja menor que eu. E aí eu queria que você entendesse que é preciso buscar essa transformação, essa manifestação de Jesus em nós, que nos transforma. Ela não acontece no automático, meu querido. A manifestação de Jesus, ela precisa ser buscada, para que então você experimente a transformação. É a presença de Jesus que transforma, querido. E a presença de Jesus em mim, não transforma você, filho. O que transforma você é a presença de Jesus ativa em você. E é preciso buscar isso para você. É claro que eu vou orar por você, vou cuidar de você, nós vamos fazer isso. Mas guarde isso, a presença de Jesus transforma onde ela está. Não podemos usar o outro como muleta, como bengala, onde nós vamos nos apoiar nele. A presença de Jesus transforma aquele que a busca. E apesar de nós mesmos, olha isso, apesar de nós mesmos, Deus nos ama e Deus nos usa, mas acima de tudo, Ele quer nos ver transformados. Amém? Você deve estar pensando, e aqueles homens lá, pastor? Ok.
Uma dessas pessoas é o Sansão. Olha que coisa interessante. O Sansão, ele foi insensível. Ele foi insensível à voz de Deus e pagou o preço mais alto da vida, o preço mais caro. Eu estou falando que o Sansão, ele não se deixou transformar durante a sua vida. E sabe qual foi o preço que ele pagou? A morte. Sansão morreu. Ele foi morto, depois de sofrer muito. Sabe por quê? Durante toda a sua vida, ele brincou com as coisas de Deus. Quando você olha para os outros, um pouco diferente do Sansão, eles tiveram suas dificuldades, suas lutas, mas experimentaram um profundo ato de arrependimento. Eu acho muito incrível, muito bonito, o arrependimento do Davi, o arrependimento do Jacó, o arrependimento de pessoas que entenderam que o tesouro maior deles estava guardado num vaso de barro, e o vaso de barro era eles mesmos. Se eles não cuidassem desse vaso de barro, o tesouro ia se perder. Aliás, deixa eu dizer uma coisa para você, não adianta você querer transformar esse vaso num vaso de aço, viu, querido? Nunca será. Eu e você nunca seremos um vaso de aço, de bronze. Não, 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 não. Somos pó. Somos barro. Por isso que o cuidado tem que ser permanente. O cuidado tem que ser sempre. A busca pela presença do Espírito Santo, a busca pela presença de Jesus, a busca pela manifestação de Jesus, para que esse tesouro permaneça guardado, tem que ser constante. É muito ruim, é muito triste quando a gente vê alguém se perdendo. É muito triste quando a gente vê alguém experimentando o que o Sansão experimentou, a morte ao invés da vida, o vaso se quebrando. Mas eu queria dizer para você que o lugar que nos mantém intactos, esse lugar é em Jesus, e Jesus em nós. Guarda isso. Nosso tesouro maior, a nossa vida espiritual, nossa alma, nosso caráter, está guardado em vaso de barro. Cuida do vaso, e você guardará o seu tesouro. Você pode orar sobre isso? Vamos? Senhor, obrigado porque eu aprendi que o meu maior tesouro está guardado num vaso de barro, mas eu preciso cuidar desse vaso para que ele não se quebre. Eu preciso cuidar de mim para que o tesouro não se perca. Senhor, me ajuda a cuidar desse vaso que sou eu. Manifesta a tua presença em mim, gera a tua vida em mim, gera o teu poder em mim, para que haja transformação e nada venha quebrar esse vaso de barro, que somos nós, e esse vaso é teu, porque o Senhor escolheu ele para fazer a tua morada. Por isso, nós temos em nós um lugar que é teu, Jesus, porque nós sabemos que no Senhor existe um lugar que é nosso. Em nome de Cristo nós te agradecemos por nos ensinar tanto nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Descanso em ti, há um lugar de refrigério em ti, há um
lugar é no Senhor. Há um lugar onde as pessoas não me influenciam. Há um lugar onde eu ouço o teu Espírito. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é no Senhor. 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 Há um lugar onde a existência me dona. Há um lugar onde minha fé é fortalecida. Há um lugar onde a paz é quem governa. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde os sonhos não se abortam. Há um lugar onde os meus medos não me dominam. Há um lugar que quando se perde é que se ganha. Esse lugar é no Senhor. 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 E esse lugar é no Senhor. É no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Tu és tudo que eu preciso. És tudo que eu preciso. Jesus. És tudo que eu preciso. Jesus. És tudo que eu preciso. Jesus. És tudo que eu preciso. Tu és tudo, és tudo que eu preciso. Jesus. És tudo que eu preciso. Jesus. Tu és tudo, Jesus. És tudo que eu preciso. Jesus. Sim, Jesus. Sem o Senhor, esse vaso se quebra. Sem a manifestação do Senhor em nós, esse vaso se quebra e o tesouro se perde. Por isso nós te pedimos que a partir desta reflexão, que pelo teu poder, ó Deus, nós possamos entender que, apesar de nós, o Senhor confia a nós coisas tão lindas no teu reino. O Senhor nos chama para perto. O Senhor nos criou como vasos de barro para que a excelência fosse tua. Porque quando o Senhor se manifesta,
então o vaso se torna excelente, apesar de ser de barro. Obrigado, Senhor Deus, como o Senhor usou pessoas no passado, na Bíblia, faça o mesmo com cada um de nós hoje. O mundo de hoje precisa de nós, assim como o mundo do passado precisava desses homens que nós citamos, do Davi, do Jacó, do Moisés, de tantos outros. O mundo de hoje precisa de nós, vasos de barro, mas onde a presença do Senhor faz toda a diferença. Obrigado, em nome de Jesus. Amém. Amém, turma bonita? Então tá. Deus te abençoe. O Senhor te dê uma semana muito linda, uma semana muito bonita, te guardando, te sustentando e fazendo com que você experimente a manifestação do Senhor Jesus na sua vida. Deus te abençoe. E o meu abraço. Hoje vai ter abraço.